Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Bem-vindos ao nosso quadro Relatinhos. Nesse quadro, os ouvintes enviam histórias em que eles precisam de uma ajudinha, de um conselho ou de uma opinião. E normalmente essa história tá acontecendo agora, tá no momento presente ou tá para acontecer aí. Não esqueçam de comentar, porque é por isso que essa história vem parar aqui. Os relatinhos, eles podem ser em áudio ou em vídeo e são normalmente contados em primeira pessoa com as próprias palavras dos ouvintes. É claro, mantendo o anonimato. Então vamos lá para a história da Juliana. Mas então, eu conto ou você conta? Oi, Mari Musa. Eu queria muito ouvir a opinião dos musers. Eu tô vivendo uma situação que já dura alguns anos e, sinceramente, gente, eu não sei mais o que fazer. Deixa eu contextualizar. Eu comecei a namorar o pai do meu filho, Aldemir, quando nós dois ainda éramos muito novos. Eu tinha 20 e poucos anos. Depois de quase um ano juntos, eu descobri que eu estava grávida. Cada um morava em casas separadas. E foi um susto, porque nenhum dos dois estava planejando aquilo, mas a gente resolveu assumir a responsabilidade. Na época, eu tinha um emprego fixo muito bom e uma renda relativamente estável. Eu não ganhava muito, mas eu conseguia me manter. Eu morava de aluguel e, quando eu descobri a gravidez, convidei o Aldemir para morar comigo. Achei que talvez seria importante a gente tentar construir uma família desde o começo. Assim, o nosso filho cresceria vendo os pais juntos. Fiz os exames e eu estava grávida de um menino. O nome dele, Pedrinho. A gravidez foi tranquila, mas a convivência, nem tanto. Eu e o Aldemir, a gente brigava bastante. Não era um relacionamento fisicamente violento, não tinha agressão, mas tinham muitas discussões e era incompatível. Nós éramos incompatíveis. A gente também era bem imaturo. E o Aldemir era um cara encostado. Ele não gostava muito de trabalhar. A gente estava praticamente aprendendo ainda a se conhecer, porque éramos apenas namorados. E de repente, a gente estava dividindo a casa e esperando um bebê juntos. Quando meu filho, Pedrinho, nasceu, as diferenças começaram a ficar ainda mais claras. Eu trabalhava, cuidava da casa, do Pedrinho e fazia funcionar. Mas o Aldemir tinha muita dificuldade para cuidar do filho, para manter um emprego, uma rotina. Ele nunca foi uma pessoa muito comprometida com essas coisas, e principalmente com dinheiro. Todo fim de mês era um sofrimento. Eu tinha que fazer ele conseguir pagar a parte dele nas contas. Na prática, tinha vezes que eu carregava tudo sozinha porque ele não tinha nada para dar. Mas eu fui aguentando pelo Pedrinho. Só que com o passar do tempo, fui ficando cansada. Não só pela questão financeira, eu estava sobrecarregada emocionalmente. Quando o Pedrinho ainda era bem pequeno, eu pedi um tempo e o Aldemir acabou voltando para a casa da mãe dele. Depois desse tempo, eu percebi que eu queria uma separação definitiva. A vida estava muito melhor sem ele na minha casa. E foi aí que eu conheci um lado desse homem que eu nunca tinha visto. É o que você diz, né, Mari? A gente conhece as pessoas na separação. Ele começou a insistir para voltar comigo. Só que era de uma forma muito intensa. Ele me ligava o tempo todo, mandava mensagens. Mesmo eu bloqueando ele, ele dava um jeito de mandar e-mail, aparecia na porta da minha casa sem avisar, inventava desculpas para falar comigo. E como tinha o Pedrinho, tinha vez que eu não tinha muito o que fazer, porque ele dava desculpa que queria ver o filho. O curioso é que naquele momento, o interesse do Aldemir parecia mais em reatar o relacionamento do que em conviver com o próprio filho. Ele não estava preocupado se ele ia ver ou não o filho, mas fazia questão de me atazanar. Existe um outro detalhe muito importante para vocês terem um maior recorte sobre o Aldemir. Quando eu conheci o Aldemir, ele já tinha um filho de um outro relacionamento. A gente começou a namorar e eu nem sabia da existência dessa criança. Mais uma bandeira vermelha, né? Ele praticamente não falava sobre o menino.
Não tinha fotos nas redes sociais, não comentava nada. E fui eu quem insistiu para que ele se reaproximasse do filho mais velho. E também assim o filho pudesse conviver com o Pedrinho. Afinal de contas, eles são irmãos. E eu achei que os dois deveriam crescer tendo algum vínculo, sim. Depois de um tempo, conheci o meu atual marido, o homem que eu estou casada até hoje. Foi quando finalmente o meu ex parou de me perseguir com tanta frequência. As brigas que entre nós éramos sobre voltar, sobre reconciliar, passaram a ser sobre o Pedrinho, mas aquelas tentativas constantes de reatar diminuíram um pouco. Foi aí que o Aldemir propôs que a gente fizesse um acordo. Ele disse que queria participar mais da criação do Pedrinho e sugeriu que ele passasse uma semana comigo e a outra semana com ele, fazendo essa residência alternada na casa dos pais. Na época, não gostei da ideia. Hesitei muito. Conversei com o Pedrinho. Meu filho, pequeno, mas nem tanto já nesse momento, pensou talvez que o pai estivesse amadurecendo, que queria mais contato com ele, e eu via o brilho no olhar dele. Então eu aceitei. Eu não queria repetir a história do irmão mais velho, que praticamente cresceu sem pai. Queria que meu filho tivesse uma figura paterna presente. E parecia até um bom acordo na época. A gente nunca formalizou nada disso aqui na justiça. Foi um acordo verbal entre nós. E no começo, tudo bem. Achei realmente que daria certo. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber várias situações que me deixavam bem desconfortável. Sempre que meu filho voltava da casa do pai, eu descobria que ele havia passado boa parte da semana com a avó. Pois é, com a mãe do Aldemir. O Aldemir dizia que ele estava trabalhando ou tinha outros compromissos, mas depois eu acabei descobrindo, gente, que várias vezes ele simplesmente ia dormir na casa da namorada ou saía com amigos e não levava o Pedrinho. Ou seja, quem realmente estava cuidando do meu filho a semana toda era a avó, era a mãe do Aldemir. Nessa mesma época, uma outra coisa que começou a acontecer foi que o Aldemir começou a comentar com familiares e conhecidos que eu não cuidava direito do Pedrinho. Dizia que ele andava mal alimentado, mal vestido ou que eu não sabia educá-lo. E era tudo mentira. Infelizmente, esse era o tipo de comportamento que ele tinha dentro do nosso relacionamento quando a gente estava junto. Algumas pessoas não acreditavam, já conheciam a peça. Mesmo assim, ouvir esse tipo de comentário machucava demais. E a própria família dele acreditava nisso, achando que eu era uma péssima mãe. Isso foi prejudicando a minha relação com a família dele, com a avó e até com o meu filho. E nos últimos tempos, o que vem me incomodando mais, além de tudo isso que eu comentei, é a rotina das duas casas, da minha casa e da casa do Aldemir. São completamente diferentes. Na minha casa, tem regras, tem hora para dormir, hora para comer, para fazer a lição de casa, limite para videogame, para telas, para brincadeira. Mas na casa do Aldemir é uma farra. Muitas vezes meu filho dorme tarde, troca a janta pela sobremesa, passa horas no videogame e praticamente não tem uma rotina. É claro, né, gente? Toda criança gosta disso. Mas quando essa dinâmica acontece, semana sim, semana não, eu começo a sentir que meu filho fica completamente desregulado quando ele volta para casa. E ele tá também muito mal criado comigo. Tá muito respondão. Hoje o Pedrinho tá com quase 8 anos. Olha quanto tempo aí. E eu já não acredito mais que esse modelo esteja fazendo bem para ele. O problema e o porquê de eu ter enviado isso aqui para os relatinhos é que eu tenho muito medo. O meu ex sempre foi uma pessoa extremamente manipuladora. Durante e depois da separação, aconteceram muitas outras situações que aqui eu prefiro nem detalhar muito, mas eu posso garantir para vocês que me deixaram bem traumatizada. Eu tenho receio de conversar com ele sobre mudar esse acordo, porque eu sei que dificilmente ele vai aceitar. Porque tudo que ele faz parece que é para me afrontar e não pensando no bem do Pedrinho. Eu gostaria de regularizar a situação da guarda,
Mas o meu maior medo é procurar a justiça para regularizar oficialmente isso, a convivência e a pensão alimentícia, que ele nunca pagou, porque a gente tinha esse acordo, né? E ele talvez transformar isso numa guerra entre nós dois. Como eu disse, hoje é tudo um acordo de boca, não tem decisão judicial. E também nunca nada foi fixado pela justiça. Para falar a verdade, se eu sentisse que o Aldemir ficasse com o filho e quisesse passar esse tempo com ele, eu seria a primeira pessoa a apoiar. Mas na prática, não é assim. Ele mal fica com o filho. Ele mal vê o filho quando ele está lá. E até o Pedrinho vê mais o irmão dele, que é o filho do Aldemir mais velho, do que o próprio pai. E quando o Pedrinho está lá, quem cuida dele é a avó. Começo a me perguntar se essa divisão realmente está atendendo ao melhor interesse do meu filho ou apenas à conveniência do Aldemir. Eu não quero impedir essa convivência entre eles. Pelo contrário, eu quero que meu filho tenha uma rotina mais estável, tanto em casa quanto na escola e no comportamento, que está cada vez piorando. Quando o Pedrinho está em casa, ele fica reclamando do porquê que ele não pode fazer as mesmas coisas que ele está liberado fazer na casa do pai. Entendem? Então ele está ficando cada vez mais difícil de lidar dentro de casa. Queria que tudo isso fosse definido da forma correta, com segurança jurídica para todo mundo. Mas o medo que eu tenho desse homem ainda me paralisa. Será, gente, que eu estou exagerando? Ou realmente estou enrolando? Já passou da hora de eu procurar um advogado, regularizar oficialmente a guarda, a convivência, a pensão. Alguém aí pode me ajudar? Alguém tem algum acordo com o ex, sei lá, com uma guarda compartilhada, que fique uma semana na casa de um ou do outro? Esse negócio de residência alternada, eu não sei se está funcionando para o Pedrinho, mas eu queria saber de alguém, se vocês acham que isso funcionaria para alguém. Porque realmente eu quero regularizar tudo, eu quero levar ele para a justiça, mas eu tenho medo da repercussão. E eu tenho medo também de como é que vai ser a vida do meu filho depois disso. Me ajudem, musers! Essa foi a história da nossa musa, Juliana. Juliana, como vocês sabem, não sou mamãe, então é difícil opinar nessa situação, mas vendo de fora de uma pessoa mais leiga, a minha opinião é uma só. Eu acho que você deve procurar para ontem regularizar essa situação. Conversa com um advogado, se alguém aí nos comentários quiser se prontificar, não sei, né, algum advogado de família, porque seu filho tá perdendo com isso. E pelo que eu entendi, tá ficando cada vez mais difícil essa convivência entre casas. E aí, daqui a pouco, daqui uns anos, Pedrinho vai virar um adolescente, um jovem adulto, que é uma idade o quê? Complicada, né? Vocês sabem que eu amo essa palavra. É uma idade complicada. E ele pode entrar também, sei lá, numa fase de rebeldia. Vamos dizer que ele vai para casa do pai, lá ele vai começar a fazer tudo, vai sair, vai beber, vai pintar o set, vai bordar e depois vai na sua casa, você vai ficar de chata, porque ele não tem regras, ele não tem uma rotina, ele não tem uma disciplina. Eu entendo o medo do ex, mas você precisa se blindar. Ele faz isso, ao meu ver, primeiro para te afrontar, porque ele nem fica com menina, ele não, né, não tá com o filho, você diz que ele fica com os pais. E segundo, para não pagar pensão. Tá muito cômodo para ele. Ele não dá educação, ele não dá presença, ele não dá disciplina para o filho e ele não paga a pensão. E pelo que eu entendi, quando ele tá na casa da avó, quem paga as coisas, comida, isso e aquilo, é a avó. Agora, escola, convênio de saúde, essas coisas aí, eles pagam meio que juntos. Só que assim, se o Pedrinho ficar só na casa da mãe vendo o pai nos finais de semana ou nos dias ali estabelecidos, ele vai ter que pagar uma pensão. E se ele tiver que pagar uma pensão, for mexer no bolso, for mexer no dinheiro dele, a nossa musa sabe que vai vir chumbo por aí. Porque ele realmente não é uma pessoa legal. Vocês viram até que eu escolhi o nome dele de Aldemir, que é o nome daquele crápula da novela das 9, né? Aldemir e o Pedro. Ah, o filho bom e o pai ruim. E não sai daí, que agora vocês vão escutar a opinião da nossa musona psicanalista, Bruna Bass. E quem quiser entrar em contato com a Bruna, o contato dela você encontra aqui na descrição desse episódio. Oiê!
Bruna Baes, psicanalista, eu vim comentar mais uma história com você. O meu comentário não é um diagnóstico e não se trata de uma sessão de análise. São apenas hipóteses e aqui não cabe o que em um processo de análise caberia. Vamos lá. Depois de você ter ouvido a história da Juliana, você pode estar pensando, poxa, por que ela ainda não entrou na justiça? Passou da hora de fazer isso. Talvez você esteja até um pouco irritado com ela. Mas olha só, eu como psicanalista vou mostrar os padrões que Juliana repete, que Aldemir repete e o que pode estar paralisando a nossa amiga para não tomar de fato uma atitude. Gente, primeiro, são duas crianças indo criar outra criança. Juliana, por ter um ideal de família, de que é necessariamente melhor para a criança crescer vendo os pais juntos, foi morar com o pai da criança. Na verdade, ele foi morar com ela, né? Muitas vezes as pessoas não se questionam se é isso mesmo. Se isso precisa acontecer a qualquer custo. Daí Juliana dá conta de tudo pelo ideal de família. Aí o padrão se repetindo. Faz a casa funcionar. Muitas vezes só ela é quem traz o dinheiro. Ela alivia a barra do Aldemir, aceita as omissões dele, cai em algumas manipulações, escolhe inconscientemente não ver. Tudo para manter o ideal de família. Gente, mas uma coisa é importante, cada um tem o seu tempo. Respeitar isso é muito importante. Não podemos esquecer que a Juliana era muito nova. Daí, do lado do Aldemir. Quais que são os padrõezinhos? Ele já começou aqui se esquivando das responsabilidades quando ele não fala do filho que ele já tem. Ao omitir essa criança, ele pode ter se beneficiado de alguma forma. Ele não cumpre com as tarefas e com trazer o dinheiro para casa. E ele não cuida dos filhos. Quando está na casa dele, deixa para a mãe cuidar. E um padrão importante do Aldemir, ele tem sempre mulheres aliviando a barra dele. A mãe do filho 1, a Juliana e a mãe dele. Juliana, apesar de ser uma criança lá atrás, agora ela está querendo dar um novo passo. Ela já sabe o que quer, mas ela tem medo. Apesar de já saber que esse acordo não beneficia o filho dela, mas só ao Aldemir. Bem, contra o medo, informação e uma boa terapia. Primeiro, quem que disse que se você entrar na justiça, você estará começando uma guerra? Entre em contato com um advogado de família ou com a Defensoria Pública. Conte toda a sua história, que ele não ficava com o filho, que você já tentou muito pela via informal, caladinha. Se informe primeiro, veja os seus riscos e se previna de tudo. Seria irresponsabilidade minha dizer que ele não vai fazer algo ruim. Então se previna, procure provas e se informe pelos seus direitos. Rotina, limites de tela, controle do celular e convivência e estímulos são essenciais para o crescimento e desenvolvimento cerebral do seu filho. E Juliana, quando ele propôs a guarda compartilhada, minha linda, talvez ele estivesse querendo se esquivar da pensão, como a Mari falou. Mas uma coisa é a guarda, outra coisa é a pensão. Guarda fala de responsabilidades e decisões em relação à criança. Pensão fala de dinheiro para manter a criança. Não é porque tem guarda compartilhada que não se paga pensão. E de que o fato dele não ter trabalho o esquiva de suas próprias responsabilidades. De novo, contra o medo, informação. Quanto mais organizada essa convivência, melhor. Imagina ter Natal, férias, tempo de convivência com cada um, tudo organizado. Você não precisa aliviar de novo a barra dele, quando isso custa a sua saúde mental. Vai ser bom para todo mundo, inclusive para o Aldemir, porque tem gente que só cresce quando a responsabilidade bate na porta. Um beijo, minha querida. Se proteja sim, mas corra atrás dos seus direitos. Tchau, tchau! Tô mesmo curiosa para saber o que vocês têm para falar. Se alguém consegue dar uma luz, alguma advogada de família, alguém que esteja passando por isso ou que já passou, que possa compartilhar uma experiência ou sua opinião, qual é que seja, com muito respeito, aqui nos comentários ou no nosso grupo do Telegram. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail, escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!